pessoal, eu sou a Laida Almazo e a gente está aqui para mais um vídeo da Semana do Vegetarianismo Saudável. Hoje a gente vai falar sobre nutrientes. Primeiro eu quero agradecer toda a interação das pessoas que responderam as perguntas que a gente enviou, contando as suas dificuldades com o vegetarianismo, se eram vegetarianas, veganas, se já tentaram, em que etapa da transição estavam e mandando as suas dúvidas, né? Isso é super importante para que eu possa vir aqui e tentar ajudar vocês, tentar solucionar essas dúvidas e dar mais dicas. Então agora a gente vai começar a falar sobre os nutrientes na alimentação vegetariana e vegana. Eu recebi muitas dúvidas sobre esse assunto, então acho bem legal a gente falar sobre isso aqui. As dúvidas mais comuns são se eu posso ficar fraco, posso ficar doente, se vai faltar vitaminas, se eu vou ter um ganho de peso, se eu vou conseguir ganhar massa magra, né? E aí os nutrientes mais comentados são proteína, né, que é um macronutriente, e os micronutrientes como ferro, cálcio, que são minerais, e a vitamina B12, que é bem comentada na nutrição vegetariana, né? E além disso, sobre a suplementação, né? Se é necessário suplementar esses nutrientes na alimentação vegetariana. Então é sobre isso que vai ser o vídeo, né? Eu vou comentando aqui um por um, espero que eu ajude a resolver as dúvidas de vocês. E daí, no próximo vídeo, hoje a gente vai falar um pouco sobre os nutrientes de uma forma mais técnica, para vocês entenderem, para sanar todas as dúvidas. E daí, no próximo vídeo, eu vou dar mais dicas de como introduzir esses alimentos. Aqui eu vou até falar em que alimentos esses nutrientes estão, mas no próximo vídeo eu vou dar mais exemplos de como você pode comer, de como você pode organizar o seu prato, combinar os alimentos, né, dar dicas para comer fora de casa, em eventos sociais. Então esse vai ficar para o próximo vídeo, aguardem que vai estar bem legal também. Bom, mas vamos lá começar esse conteúdo que tem bastante coisa para falar. Acho que a primeira coisa quando alguém para de comer carne é pensar nos nutrientes, né? É até engraçado, ninguém se preocupa se uma pessoa não come fruta, verdura, se bebe água direito, se faz exercício, mas basta falar que você não come carne para vir uma enxurrada de preocupações com as suas proteínas, com as suas vitaminas, que você vai ficar fraco. Olha, eu até entendo, eu passei muito tempo comendo pouca carne e bastante ovo porque eu não confiava que eu conseguiria me manter bem nutrida sem eles. Eu pensava isso por falta de informação, por falta de profissionais que me apoiassem, né? Até eu conhecer representatividades desse estilo de alimentação, né? Apesar de gostar e de me envolver com alimentação saudável há muito tempo, eu comecei a ir na nutricionista com 10 anos de idade, por exemplo, eu não tinha uma referência confiável sobre o vegetarianismo. E nesse ponto, conhecer pessoas referências nas redes sociais me ajudou muito. Estou falando de profissionais sérios, que defendem a causa, que explicam com bases científicas que é possível sim se manter saudável e bem nutrido comendo à base de vegetais. E a partir daí, então, eu passei a pesquisar mais e acabei encontrando profissionais de nutrição na minha cidade mesmo, que atendem pessoas vegetarianas e veganas, descobri referências veganas no esporte, na área da saúde, na cozinha, na causa animal, né, crianças vegetarianas, famílias vegetarianas. Eu descobri comunidades de musculação vegana, por exemplo. E por isso que eu estou fazendo essa semana online e gratuita, para que esse tipo de incentivo, de informação que chegou até a mim, possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam olhar com clareza para o assunto e decidir de forma segura e tranquila fazer essa transição. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que ninguém fica fraco, doente, só porque se tornou vegetariano. Isso não é uma regra, não acontece com todo mundo e pode acontecer com quem come carne também. Infelizmente, a gente acaba ouvindo muitos relatos desse tipo, né, de pessoas que ficaram fracas, mas isso é porque elas não tinham uma alimentação equilibrada, que não tinha todos os nutrientes. Né? Às vezes a pessoa, movida pela causa, decide fazer essa transição, a retirada da carne, de maneira inadequada, sem se preocupar com a alimentação, em complementar a alimentação, sem ter ferramentas e informações necessárias para fazer isso de forma segura. Além disso, pode ser também que a pessoa tenha outro problema, outra disfunção, alguma doença que impeça de absorver nutrientes, ou que aí faça ela eliminar esses nutrientes de forma mais rápida.
Por exemplo, se a pessoa tiver uma alergia alimentar, como alergia ao glúten, mas não sabe, continua comendo glúten, o intestino dela vai ficar prejudicado, vai ficar machucado e ela não vai conseguir absorver os nutrientes com eficiência. Ou no caso das mulheres, né, que podem ter um fluxo menstrual muito grande, perdendo muito ferro no sangue. Elas também podem ter carência de ferro por causa dessa perda maior de ferro. E é importante observar que esses dois casos podem ocorrer com quem come carne também. Então, qual é a solução para isso? É prestar atenção no que você come, se preocupar em manter uma alimentação balanceada e variada, preferir alimentos de verdade, né? Deixa para lá um pouco os industrializados, incluir verduras, legumes, frutas, cereais integrais, grãos, estar atento aos sinais do seu corpo. Se for possível, você buscar a ajuda de um nutricionista para que ele verifique se falta algum nutriente, né? Ele vai pedir exames e daí ele pode te prescrever uma dieta ou um suplemento para te ajudar com isso. Já outras pessoas se preocupam com o ganho de peso. Até teve um relato nos comentários que eu recebi de uma pessoa que parou de comer carne e acabou ganhando peso. Na verdade, acho que teve até mais de um. Mas essa é uma coisa que não necessariamente vai acontecer. Uma coisa não está ligada à outra necessariamente. De novo, provavelmente a alimentação dessa pessoa estava desequilibrada. Eu já vi muito acontecer da pessoa não comer carne e continuar apenas comendo carboidratos em excesso, até para compensar no paladar, né, a falta de carne. Ela acaba comendo muita massa, muita batata, pão, fritura ou muitos doces, ou ainda ela aumenta a quantidade para se sentir satisfeita. Isso acontece porque não houveram adaptações corretas, né? Adaptações necessárias. Tem sim jeito de comer proteína na quantidade adequada, de se sentir satisfeito, de emagrecer, de engordar, até, né? Porque tem gente que quer engordar, tem jeito para tudo. É só prestar atenção e equilibrar as nossas refeições. Por isso que ser vegetariano ou vegano não é sinônimo de ser saudável, nem de ser fraco. Eu sempre fui defensora da alimentação saudável e eu defendo agora que ela tem que acontecer também para os vegetarianos. Outra dúvida, né, parecida, é relacionada à dificuldade em ganhar massa magra. Essa dúvida é gerada pela falsa ideia de que irão faltar proteínas na alimentação vegetariana. Realmente a gente precisa de proteína para formar massa magra no corpo, né? Porque a gente vai estar construindo algo no corpo e a proteína é um nutriente construtor, mas a gente não depende exclusivamente da carne para ingerir proteínas. A gente pode sim ingerir o suficiente de proteínas para a construção de massa magra só com fontes vegetais. Tanto é verdade que existem fisiculturistas veganos, atletas e até quem precisa ganhar massa magra pela aparência, às vezes recorre a uma dieta plant-based, né, que é a base de plantas, para atingir esse objetivo. Um exemplo é o ator americano Chris Hemsworth, que faz o papel do super-herói Thor, dos Vingadores, acho que todo mundo conhece. Ele é um personagem bem forte, grande, musculoso, por isso que o ator, para interpretar o personagem, precisou passar por um treinamento de força, ganhar massa magra. E aí o treinador dele já deu entrevistas falando que utilizava a dieta vegana durante esse período para melhorar os resultados. Ainda falava na entrevista que o ator come carne de vez em quando, esporadicamente, quando está de folga, mas quando ele está focado para ganhar massa magra, ele segue uma dieta vegana. Bom, daí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para obter essas proteínas, pelo amor de Deus? Primeiro, a gente tem que entender o que são proteínas. As proteínas são formadas de aminoácidos, né? O aminoácido é a unidade fundamental das proteínas. Muitos aminoácidos juntos formam uma proteína. E a proteína tem diversas funções no nosso corpo. Função estrutural, como os músculos e ossos, de defesa, enzimática, no transporte do oxigênio, função hormonal, entre outras. Mas não é a proteína que a gente come que vai fazer tudo isso no nosso corpo. Não é automático, né? A gente come e ela vai direto lá para o lugar que precisa. Nós precisamos formar as nossas próprias proteínas, né, que têm funções que a gente precisa. E como que o corpo faz isso? A gente come a proteína, o corpo digere, quebra a proteína que a gente come em aminoácidos e peptídeos, né, que são pequenos agrupamentos de aminoácidos.
e ele usa esses aminoácidos para construir as proteínas que a gente precisa no corpo. E aí, entre os aminoácidos que formam as proteínas, existem dois tipos. Existem os essenciais e os não essenciais. Os aminoácidos não essenciais, o corpo consegue produzir. E os essenciais, a gente precisa ingerir através da nossa alimentação, porque o nosso corpo não produz. Os vegetais também têm proteínas, uns mais, outros menos. E também tem aminoácidos. A diferenciação que se faz é que a carne tem todos os aminoácidos essenciais juntos, sendo que a proteína vegetal não possui juntamente todos esses aminoácidos essenciais. Não que eles não existam no reino vegetal, todos eles existem no reino vegetal. É que um único vegetal não possui todos eles. Mas então, se a gente comer vários vegetais associados, ou pelo menos dois, como exemplo, por exemplo, o arroz e o feijão, e ao longo do dia a gente comer variadamente esses vegetais ou na mesma refeição, cada um com seus tipos de aminoácidos, teremos todos os aminoácidos essenciais garantidos no final das contas. E o que seriam leguminosas e cereais? Bom, os cereais são aqueles carboidratos, né? Se a gente for pensar assim de forma mais simples, é os carboidratos mais óbvios que a gente tem, né? O arroz, o milho, a cevada, o centeio, a aveia, aí também entra nessa lista a quinoa, o amaranto, entre outros. E as leguminosas, bom, entra os feijões nas leguminosas, tem esse nome leguminosas, a gente lembra de legumes, né? Mas não é isso não, é tipo os grãos, se a gente pensar nos grãos, acho que fica mais fácil lembrar o que são as leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha, a soja, entre outros dessa família. Resolvido o dilema da proteína? Então vamos passar para o ferro. É comum a gente ouvir que o ferro vegetal não é tão bom quanto o ferro animal. Essa diferenciação se chama ferro M, encontrado nas carnes, e ferro não M, encontrado nos vegetais. É que o ferro M tem uma espécie de capa protetora que impede que ele interaja com outras substâncias no nosso sistema digestório, então ele é absorvido mais facilmente, ele vai ali íntegro, né, para a nossa corrente sanguínea. E o ferro não M não tem essa bolha protetora, sendo que ele é mais influenciado, ele reage mais com outras substâncias que estiverem junto com ele na digestão. Então, por exemplo, se tratando do ferro não M, aquele dos vegetais, o cálcio e os taninos que a gente encontra em café e chás dificultam a absorção, enquanto a vitamina C e a cisteína aumentam a absorção de ferro, facilitando que o ferro passe do intestino para a nossa corrente sanguínea. O nosso corpo absorve de 10 a 40% do ferro M que a gente ingere e de 2 a 20% do ferro não M que a gente ingere, dos vegetais. Mas é importante lembrar que o ferro que o animal contém quando ele é abatido é 60% não M, igualzinho do vegetal, e somente 40% é ferro M, que é mais facilmente absorvido. Mas com os processos de resfriamento, congelamento e depois cozimento, né, até chegar no nosso prato, parte desse ferro M perde a sua capa protetora e vira ferro não M, né? E daí, de modo geral, a gente absorve, né, com essa média, com essa variação entre M e não M, a gente absorve 18% do ferro contido nas carnes. No final das contas, a diferença não é tanta se a gente comparar com o ferro não M, né? E tanto onívoros quanto vegetarianos precisam cuidar das associações que eles fazem ao ingerir alimentos ricos em ferro para facilitar a absorção desse nutriente que é tão importante. Os alimentos vegetais têm muito ferro em geral, até mais que as carnes em alguns casos. Vamos dar um exemplo. 100 gramas de colchão mole cozido tem 2,6 miligramas de ferro e 219 calorias. Já 100 gramas de feijão preto cozido tem 77 calorias e 1,5 miligramas de ferro. Se a gente comer 280 gramas de feijão preto, né, que vai ter as mesmas calorias que a gente tinha em 100 gramas de carne, a gente vai ter 4,2 miligramas de ferro, mais que nas mesmas calorias da carne. Mas aí vamos aplicar as porcentagens de absorção, né? Essas porcentagens eu peguei de informações de médicos da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é uma instituição bem séria no Brasil sobre o vegetarianismo.
Então, 2,6 gramas de ferro vezes 18%, que é a taxa de absorção, a gente iria absorver 0,46 miligramas de ferro dessa carne. E aí vamos pegar o feijão, né, que tinha lá 4,2 miligramas de ferro, vezes 10%, que é a taxa de absorção do ferro não M, nós teríamos uma absorção de 0,42 miligramas de ferro. Aí você percebe que não é tão diferente a absorção, né? Na carne ficou 0,46 e no feijão 0,42. E se a gente associar esse feijão com uma vitamina C, a gente pode aumentar ainda mais essa absorção do ferro vegetal. Então, comer tomate com a salada, temperar a salada com limão, que tem bastante vitamina C, comer uma laranja de sobremesa, são opções para aumentar a nossa absorção de ferro. E é claro, evitar de tomar café junto com as refeições e evitar o cálcio também. O cálcio inibe a absorção do ferro, é bom a gente separar esses nutrientes, tentar separar, né? Preferir separar durante uma mesma refeição. E daí vamos falar do cálcio, né? Ele também é uma preocupação quando a gente retira o leite da dieta. Então aí, não tanto para vegetariano, mas para quem está querendo migrar pro veganismo, é importante falar do cálcio. Ele é muito associado à saúde dos ossos, né? E nossos ossos realmente são mineralizados em grande parte pelo cálcio. Mas a saúde dos ossos depende de outros fatores também, como a vitamina D, os nossos hormônios, a prática de atividade física e a nossa genética. Ultimamente a gente tem descoberto que a genética influencia bastante nos casos de osteoporose. E o cálcio tem outras funções no nosso organismo também, como na coagulação sanguínea. E está presente em abundância em muitos vegetais. E aí vamos para os exemplos. Vamos pegar 100 gramas de leite integral. 100 gramas de leite integral tem 123 miligramas de cálcio. Aí, em comparação com alguns vegetais, 100 gramas de rúcula tem 117 miligramas de cálcio, quase lá. De couve tem 131. De couve refogada, que ela fica mais murchinha, tem 177. Já passou 100 gramas de leite. E de gergelim, então? Gergelim é uma das fontes alimentares que mais tem cálcio. O gergelim tem 825 miligramas de cálcio por 100 gramas. O manjericão, que é um temperinho, aí a gente pode fazer um molho pesto, tem 211 miligramas de cálcio a cada 100 gramas. E assim por diante. A amêndoa também tem bastante, a linhaça também tem bastante. Então o cálcio está tranquilo, não tem crise na alimentação vegana. É importante mencionar também a absorção desses nutrientes, né? Que uma coisa que influencia muito nos nossos níveis de vitaminas e minerais é a absorção. Nos vegetais da família das brássicas, como agrião, brócolis, couve-flor, couve, rabanete, repolho, rúcula, o cálcio tem um nível bem maior de absorção. Já os alimentos ricos em oxalatos dificultam a absorção do cálcio. Esses oxalatos estão no espinafre, nas folhas de beterraba e no cacau, por exemplo. Por isso que daí muita gente acha que está contribuindo para o cálcio do filho dando leite com Nescau, sendo que o leite com Nescau tem cacau e o cacau vai prejudicar a absorção do cálcio. Então, na verdade, a gente deve evitar comer esses alimentos juntos, né? Os alimentos ricos em cálcio, a gente deixa separado dos ricos em oxalatos. A gente até nota alguns erros bastante comuns na cozinha tradicional, né? É bem comum misturar leite com espinafre, ricota com espinafre, né? Geralmente na sopa de espinafre tem leite. Então, o cálcio dessa ricota e desse leite vão ter a absorção muito dificultada pelo espinafre. O que a gente precisa fazer? É escaldar o espinafre e descartar essa primeira água para diminuir a concentração de oxalatos. Depois já fica melhor para a gente não prejudicar a absorção de cálcio. Outro fator antinutriente quer dizer que vai dificultar a absorção dos nutrientes, e nesse caso é tanto do cálcio quanto do ferro, são os fitatos presentes nos grãos e cereais. Ele vai estar presente nos feijões, na lentilha, no grão de bico, na quinoa. Essas substâncias estão nesses grãos para ajudar na germinação da planta. Então ele é muito útil quando a semente da planta vai germinar. Mas para nós,
eles atuam como antinutriente, dificultando a absorção de minerais como cálcio, ferro e zinco. E aí, como a gente resolve esse problema? Bom, o método mais fácil é deixar os grãos de molho por pelo menos 8 horas antes de cozinhar. A gente deixa ele de molho por esse tempo, pode até trocar a água do molho durante essas horas. Eu deixo geralmente até 2 dias e não tem problema não. E daí a gente joga essa água do molho fora e cozinha numa outra água. Esse processo ajuda a diminuir também os gases que muitas pessoas podem sentir, né, quando comem muitos grãos. E o processo de cozimento em si já ajuda a liberar um pouco desses fitatos também. Outras medidas que a gente pode tomar para diminuir a ingestão dos fitatos é dar preferência a pães de fermentação natural, porque o processo de fermentação ajuda a liberar esses fitatos, comer grãos germinados, né, porque como nesses grãos já começou o brotamento, os fitatos já foram liberados para fazer a germinação e daí fica mais tranquilo para a gente absorver os nutrientes. Outra dúvida super comum em relação às vitaminas na alimentação vegetariana é a vitamina B12. E ela merece atenção mesmo, ela é super importante em várias funções do corpo, principalmente na manutenção do sistema nervoso. Então ela se relaciona com a memória, com a concentração e com a cognição. É comum a gente sentir fraqueza, cansaço, sono, falta de concentração, quando essa vitamina está abaixo dos níveis normais. E a deficiência de B12 também pode causar um tipo de anemia. E a vitamina B12 é a única vitamina que não pode ser encontrada no reino vegetal, não de forma eficiente, pelo menos, para ser absorvida por nós. A alga nori até seria uma fonte de B12, mas os nutrólogos vegetarianos, em geral, admitem que não é suficiente a quantidade e o formato dessa B12 nessa alga para a nossa absorção. Então, pela alimentação, só em produtos de origem animal é que a gente teria B12. Isso porque ela é sintetizada por uma bactéria dentro do intestino dos animais. Nós, humanos, poderíamos fazer o mesmo, mas atualmente o processo de higiene da nossa alimentação não permite a proliferação dessas bactérias. A higiene da nossa alimentação é muito importante, necessária, evita várias doenças, mas tem esse ponto negativo. Aí você deve estar pensando, vixe, então não tem jeito, a gente precisa disso aí e só tem produtos de origem animal? Calma. Primeiro, que o metabolismo da vitamina B12 no nosso corpo não é assim tão óbvio. A gente usa essa vitamina e reabsorve ela dependendo de vários fatores. É mais comum que ela esteja em baixos níveis, tanto em vegetarianos quanto em pessoas que comem carne, porque a absorção da B12 acontece numa parte específica do intestino. Todo mundo tem um pouco de dificuldade de absorver. E o intestino tem que estar saudável para que essa absorção ocorra. Hoje em dia, até os próprios animais estão recebendo suplementação de vitamina B12 para que a carne tenha doses adequadas dessa vitamina. Justamente porque hoje em dia há parâmetros de higiene na criação animal, né? E eles são alimentados com ração, então até eles têm dificuldade de sintetizar essa vitamina e eles mesmos são suplementados. Então, se a gente analisar o cenário, fica assim: quem come carne e quem não come carne geralmente tem os mesmos níveis de B12 que são, em geral, baixos. E daí até os animais que seriam fonte de B12 estão tomando suplemento para atingir esses níveis. Qual seria a resposta? A resposta é que, se for necessário, a gente tem que suplementar sim. É claro que ninguém vai suplementar sem uma orientação, sem fazer um exame para saber se está precisando realmente, né? Mas a gente pode suplementar. O suplemento da vitamina B12 não vem dos animais, né? Ele é sintetizado por bactérias em laboratório e tem o mesmo efeito no nosso corpo que a vitamina B12 natural teria. E daí vem uma polêmica, né? Muita gente fala, poxa, mas não vou comer carne, daí eu vou ter que tomar suplemento. Outros falam, não é uma coisa natural tomar suplemento. Acho que a gente só tem que olhar o panorama geral, o mundo que a gente vive e se tocar que a gente já come muito suplemento.
Primeiro, a farinha de trigo que a gente come aí, que você come todo dia, é fortificada com ferro. Então, já está ingerindo suplemento. O sal que a gente usa, o sal de cozinha normal, é iodado. Ele tem um suplemento de iodo, né, para evitar problemas na tireoide, porque a população em geral não come iodo suficiente. Até os animais estão recebendo suplemento de vitamina e você está ingerindo isso indiretamente. O achocolatado, né, que geralmente a criançada toma aí, não é fortificado com algumas vitaminas e isso é vendido como uma vantagem pela indústria, né? Nossa, é muito bom porque tem essas vitaminas, é fortificado e tal. Então a gente já consome um monte de suplemento e nem percebe. Outro exemplo é o dos multivitamínicos. Então é até moda aí o pessoal tomar esses comprimidos que tem todas as vitaminas necessárias para ficar tudo bem com o corpo. Eu não acho muito legal porque pode ser que a gente esteja tomando alguma coisa em excesso, né? Já que ele tem todas numa dose igual para todo mundo. Mas a gente já usa muitos suplementos, então assim é um pouco de ilusão achar que eu não vou suplementar, que eu vou continuar comendo carne para não usar suplemento, sendo que a gente já consome suplemento, querendo ou não. Quem aí deixa de comer sal? Quem aí não come um trigo, né? A não ser que seja celíaco, mas é bem comum que a gente coma vários suplementos e até dê para crianças isso. Então, eu defendo que se for necessário, você tem que sim suplementar, isso não tem problema, não é um bicho de 7 cabeças. Vai ser por recomendação médica, vai ser de forma adequada e vai fazer só bem para a sua saúde. Tanto isso como na vitamina B12, como no ferro, se você precisar dar um up aí de ferro. Muita gente que come carne faz suplementação de ferro, principalmente as mulheres por causa da menstruação. Se precisar suplementar proteína, tem proteínas vegetais, tem suplemento, né, tipo whey, tem proteínas vegetais no mesmo estilo que a da ervilha, do arroz. Tem até uma de semente de abóbora que eu vi esses dias. E daí tem atletas que usam isso ou pessoas que usam como estratégia porque na correria fica mais prático. Então assim, é tranquilo, não tem que ter, isso não é um impeditivo para que a gente adote uma dieta vegetariana. Eu vejo como um aliado, uma forma de a gente deixar os bichos livres, uma forma de fazer com que eles não sofram e a gente continuar saudável com tudo que a gente precisa. A medicina, a tecnologia tá aí para isso hoje, para ajudar a gente e para ajudar o planeta. Então, gente, eu tentei fazer um apanhado geral aí sobre as principais dúvidas que eu vejo que são comuns nas pessoas que querem adotar o vegetarianismo, que já são veganas ou vegetarianas, e também das dúvidas que vocês me mandaram, que eu recebi, né, de quem se inscreveu na semana do vegetarianismo saudável. Espero que eu tenha ajudado a sanar aí algumas dúvidas de vocês. E daí no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre nutrição, mas de uma forma um pouco diferente. Eu vou falar mais sobre como comer, né, como montar um prato vegetariano, falar um pouco de receitas, como comer fora de casa, como se portar em eventos sociais. Acho que essa também é uma das grandes dúvidas do pessoal que tem escrito para mim. Eu tô gostando muito de receber as mensagens de vocês, estou adorando a interação, a participação. Acho que essa semana do vegetarianismo saudável está sendo muito proveitosa e tem mais coisa vindo por aí. Estou fazendo com muito carinho, então eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo!